Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Ariosto e Elias estão decididos a acabar de vez com a Gruta Azul e sair de lá com toda a riqueza da mina. O que eles não imaginavam é que Arthur sabia de todo o plano e estava pronto para agir e impedir o desastre. Arthur diz: "Eu tenho que impedir isso, Quinota. Se eu não fizer nada, a Gruta Azul vai ser destruída. E com ela, tudo que a gente construiu com a mineradora. Eu sei que é arriscado, mas eu não posso ficar de braços cruzados." Porém, em uma discussão entre Arthur e Ariosto, o pior acontece e a Gruta Azul explode com todos dentro. Agora, a vida de Arthur, Ariosto e Elias corre em perigo e uma grande tragédia vai acontecer. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela No Rancho Fundo. Na sala da casa de Ariosto, o mapa da Gruta Azul estava aberto na mesa. Ariosto e Elias discutiam animadamente os últimos detalhes do plano. O que eles não sabiam era que, do lado de fora da casa, Arthur estava chegando para falar com Ariosto e, ao ouvir a conversa, se escondeu, curioso e desconfiado. Ele agora ouvia cada palavra, sem que os dois percebessem. Ariosto diz: "Chegou a hora, Elias. Nós vamos explodir a Gruta Azul e sair de lá com tudo. Depois disso, ninguém vai nos parar." Elias, com uma expressão preocupada, responde: "Pai, e se der algo errado? Não é brincadeira mexer com dinamite numa gruta velha, não. Um passo fora do lugar e nós dois podemos ficar presos lá dentro." Arthur, ouvindo isso, fica em choque, seus olhos arregalados enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ele se agacha mais tentando não fazer barulho, enquanto continua escutando. Ariosto, confiante, responde apontando para o mapa: "Eu já calculei tudo. As cargas vão ser postas nas colunas certas. A estrutura vai desabar de forma controlada, mas a gente vai estar longe quando isso acontecer. Só precisa confiar." Elias, ainda desconfiado, pergunta: "E as saídas? Tu tens certeza que estão seguras? Eu não quero correr o risco de ficar preso lá dentro." Ariosto ri sem perceber a tensão no ar. "Rapaz, tem duas saídas principais e uma de emergência, que só a gente conhece. Vamos sair antes da explosão e quando o trem cair, não vai sobrar nada. Confia, Elias." Do lado de fora, Arthur sente o coração disparar. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa, mas por enquanto continuava ouvindo, tentando entender todos os detalhes do plano. Elias, ainda com uma pontada de medo, pergunta: "E o Arthur? Ele anda rondando por aí esses dias. Se ele desconfiar, pode ferrar com tudo." Ariosto, indiferente, responde: "Arthur não vai ser problema. Se ele aparecer, nós damos um jeito. Ele não é páreo pra gente. Foca no plano, Elias. Depois que a gruta for pelos ares, vai ser só a gente e a riqueza." Arthur, agora sabendo que eles estavam prontos para agir e que ele próprio estava na mira, decide que precisa agir rápido para impedir a catástrofe que estava por vir. Arthur chegou à casa de Quinota, ainda ofegante, o rosto tenso após o que tinha acabado de ouvir na casa de Ariosto. Quinota, que estava na sala, percebeu imediatamente que algo sério havia acontecido. Quinota diz: "Arthur, o que aconteceu? Tu tá pálido, parece que viu um fantasma." Arthur, tentando organizar os pensamentos, foi direto ao ponto. Arthur diz: "Eu fui até a casa do meu pai para falar sobre as mineradoras, mas acabei ouvindo ele e Elias conversando. Eles estão planejando explodir a Gruta Azul amanhã de noite." Quinota, completamente chocada, arregalou os olhos, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Quinota diz: "Explodir a gruta? Por quê? Eles perderam o juízo? Isso vai destruir tudo, não só a gruta, mas pode afetar as terras ao redor também." Arthur diz:
Eu tenho que impedir isso, Quinota. Se eu não fizer nada, a Gruta Azul vai ser destruída. E com ela, tudo que a gente construiu com a mineradora. Eu sei que é arriscado, mas eu não posso ficar de braços cruzados. Na noite seguinte, Ariosto e Elias, com mochilas cheias de dinamites, caminhavam cuidadosamente em direção à gruta. Eles não trocavam muitas palavras. O foco de ambos estava no plano, que seria executado em questão de minutos. Ariosto diz: "Tá tudo preparado, Elias. Essa é a nossa chance de acabar com tudo isso. Não pode haver erro." Elias, ainda ansioso, assentiu. Elias diz: "Tá tudo aqui. Colocamos as cargas nos pilares principais e saímos antes de desabar." Ariosto, com um olhar determinado, observa o terreno à frente. Ariosto diz: "Sem hesitação, a gente entra, faz o trabalho e sai rápido. Amanhã, quando todo mundo acordar, a Gruta Azul vai ser história." O som dos passos deles ecoava pela entrada da gruta, cada vez mais próximos de seu objetivo. O que eles não sabiam era que Arthur já estava à espreita, escondido atrás de algumas rochas, observando cada movimento. Ele havia chegado antes deles, se preparando para impedir o plano, sabendo que o confronto era inevitável. Arthur, com o coração acelerado, apertou o punho, esperando o momento certo para agir. Ele sabia que se errasse, seria tarde demais para salvar a Gruta Azul. Elias, ainda com um olhar desconfiado, olhou ao redor. Elias diz: "Tem certeza que ninguém nos seguiu? Tô com a sensação de que tem algo errado." Ariosto, confiante como sempre, ignorou as dúvidas do filho. Ariosto diz: "Para de besteira. Ninguém tem coragem de mexer com a gente. Agora vamos fazer o que precisa ser feito." Ariosto, agora sozinho no fundo da Gruta Azul, aguardava enquanto Elias se afastava para posicionar as dinamites nos pontos indicados. Porém, um som suave de passos ecoou na gruta, interrompendo sua concentração. Quando se virou, deu de cara com Arthur, que já estava à sua espera. Arthur diz: "Então tu tá realmente disposto a explodir a Gruta Azul? Mesmo sabendo que ela não te pertence? Vai destruir a história de todos que lutaram por essas terras?" Ariosto, surpreso, escondeu seu incômodo e forçou um sorriso frio. Ariosto diz: "Arthur devia ter ficado fora disso. Essas terras podem não ser nossas, mas a gente precisava se livrar da gruta. Se eu destruir tudo agora, ninguém mais vai reivindicar nada. Quem vai se opor a ruínas?" Arthur, incrédulo, se aproximou mais, sua voz carregada de frustração. Arthur diz: "Isso não é sobre controlar nada, Ariosto. Isso é só destruição por ganância. As terras nunca foram tuas, nem minhas. Mas a Gruta Azul tem um valor que vai além do que tu pode imaginar." Ariosto, agora claramente irritado, cruzou os braços, ainda tentando manter a postura superior. Ariosto diz: "Tu é ingênuo, Arthur. Ninguém se importa com a história dessas terras. Quando isso daqui desabar, os ricos e poderosos vão correr atrás do que sobrar. E eu vou estar no topo. A Gruta Azul vai sumir. E quem vai chorar por ela?" Arthur deu um passo à frente, decidido. Arthur diz: "Eu e todos que sabem o que essas terras significam. E se tu acha que eu vou deixar tu fazer isso, tá muito enganado." Ariosto, com um sorriso de desprezo, olhou Arthur nos olhos. Ariosto diz: Tu realmente acha que pode me parar? Tu sozinho? Isso já tá decidido. E nem tu e ninguém vai me impedir." Arthur, agora firme, respondeu: "Eu não vou sair daqui até ter certeza de que tu e o Elias não vão explodir essa gruta. Eu não vou deixar vocês destruir o que não é de vocês." Arthur, furioso, partiu para cima do pai, o empurrando com força. Arthur diz: "Tu vai destruir tudo por pura ganância. Isso não é sobre as terras." Ariosto, lutando para se defender,
tentou afastar Arthur. Ariosto diz: "Tu não entende nada. Essa é a única forma de eu garantir o que é nosso." No calor da briga, empurrões e socos foram trocados, enquanto os dois lutavam em meio à tensão da gruta. Em um movimento brusco, sem que Arthur percebesse, sua mão esbarrou no detonador que Ariosto carregava no cinto. O som de um clique ecoou pela caverna. Ambos pararam por um instante, seus olhares congelando no detonador ativado. Arthur diz em choque: "O que tu fez?" Antes que pudessem reagir, um estrondo ensurdecedor tomou conta da gruta. As dinamites explodiram, sacudindo o chão e lançando pedras e poeira por todos os lados. As paredes da gruta começaram a desmoronar e o som das rochas caindo criou um caos absoluto. Ariosto, agora em pânico, percebeu o pior. "O Elias, ele tá no fundo da gruta. Eu tenho que salvar ele." Arthur, desesperado, tentou impedir o pai. "Tu não vai conseguir, Ariosto. Tá tudo desmoronando. A gente precisa sair agora." Mas Ariosto, com uma determinação cega, se soltou de Arthur e correu em direção ao fundo da gruta, onde ele estava posicionando as últimas dinamites. Arthur tentou alcançá-lo, mas as rochas já começavam a cair, bloqueando seu caminho. Arthur diz gritando: "Ariosto, não vai! A gente tem que sair daqui." Vendo que não conseguiria parar o pai e que a situação estava prestes a ficar pior, Arthur, com o coração pesado, fez a única coisa que podia: correu em direção à saída, lutando para escapar do desmoronamento. O som das explosões e das rochas caindo ecoava atrás dele, enquanto ele corria pela própria vida. Arthur, com as mãos trêmulas, pegou o celular do bolso e ligou para a emergência. "Aqui é Arthur. A Gruta Azul houve uma explosão. Tem gente presa lá dentro. Manda os bombeiros rápido." Do outro lado da linha, a resposta foi imediata e ele recebeu a confirmação de que o resgate já estava a caminho. Poucos minutos depois, as sirenes dos bombeiros romperam o silêncio da noite. As viaturas chegaram rapidamente ao local e os bombeiros começaram a preparar o equipamento para entrar na gruta e tentar salvar Ariosto e Elias. Arthur, ainda abalado, observava enquanto os profissionais trabalhavam, com o coração apertado, sabendo que o tempo estava contra eles. Após o resgate, Arthur foi levado para o hospital. Seus ferimentos não eram graves, mas a tensão e o desgaste físico deixaram seu corpo exausto. Minutos se passaram até que o médico entrou no quarto com uma expressão séria. Arthur, já sabendo que a notícia não seria boa, endireitou-se na cama, esperando ansiosamente. O médico disse com tom grave: "Arthur, sinto muito. Fizemos o possível, mas Ariosto e Elias, eles não conseguiram sair da gruta. Foram encontrados sem vida sob os escombros." O silêncio tomou conta do quarto. Arthur, atordoado, abaixou a cabeça. A mistura de culpa, tristeza e raiva o dominava. Ele sabia que o confronto com o pai e a explosão acidental mudaram tudo para sempre. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.